Olha, hoje é o dia que eu vou pronunciar aqui uma palestra, né, contar um pouco da minha vida no período da ditadura civil-militar. Isso lá muitos anos atrás. E o convite veio pela Escola de Filosofia, Política e Ciência. Essa escola tem o hábito, de vez em quando, fazer palestras, convidar pessoas, e eu tive a honra de ser convidado para falar desse tema. E o tema é: eu sou sobrevivente do inferno. Vou explicar por que esse tipo de inferno para as pessoas aqui presentes. Espero que as pessoas que estão chegando aumente e a gente faça um bom desempenho e a palestra consiga realmente penetrar na cabeça daqueles jovens de que foi a ditadura. Porque a ditadura mata. É isso. Gente, boa noite. Parece que está chegando mais gente ali. O professor Vladimir está chegando. Seja bem-vindo, professor. Eu quero dizer para vocês que é uma honra tê-los aqui conosco para analisarmos esse tema tão importante para a sociedade, como nós temos assim o conhecimento disso, né? O tema escolhido é de grande importância e com certeza nos fará ver a vida com outros olhos e abrirá novos horizontes para que a gente possa marchar sempre olhando para frente e para cima. Bem, já foi falado aqui sobre a Escola de Filosofia, que foi fundada em 13 de fevereiro de 2015. Após o fundamento dessa escola, foi criado um estatuto com algumas cláusulas, e nós separamos aqui pelo menos 3 para explicar aqui para os neófitos que estão aqui pela primeira vez. Então, dentro do seu regimento, a Escola de Filosofia, Ciência e Política dos Palmares, ela promove o seguinte: encontro entre cidadãos e cidadãs palmarenses ou de outras naturalidades. Pode ser de qualquer cidade que queira vir participar. A escola também, como o Carlos já falou, promove o estudo, a ação e a formação. Isso também está no estatuto da escola. A escola também, ela promove o exercer, orienta em exercer o cidadão no seu papel de cidadão, de cidadã, respeitando a Constituição Federal. Isso nós prezamos muito. Mas sempre pairou uma pergunta, né? Quem pode participar da escola? A escola determinou no seu estatuto que todo aquele ou aquela que tenha vontade própria, responsabilidade, comprometimento com a justiça social e ética, independente de credo religioso ou posição social. Qualquer pessoa, então, pode participar, ser um membro da Escola de Filosofia, Ciência e Política. Mas quando eu estava preparando alguma coisa, estávamos chegando à data desse encontro, me veio à mente uma narrativa contada por um professor que tive no passado, o professor José Bessa. O professor José Bessa, um teólogo, ele apresentou à classe a seguinte narrativa. Ele foi buscar os anos de 1530 a 1535, quando praticamente, oficialmente, iniciou o trabalho escravo no Brasil, sendo que já existia na época dos índios, né? Os índios já eram escravizados e conduzidos ao trabalho árduo da cana-de-açúcar. Mas o professor, na sua narração, ele mencionou um escravo chamado Jói. Grave bem esse nome, Jói, o nome do escravo. E Jói prestava serviço forçado. Mas uma coisa Jói tinha na mente: ele não se conformava com a vida que ele levava. Não só para ele, para os seus companheiros. E Jói foi perseguido,
Jó foi escravizado, Jó foi maltratado, Jó preso, espancado, levado ao tronco, acorrentado. E certo dia Jó decidiu: eu não vou mais trabalhar. Ele decidiu: eu não vou mais trabalhar. Mais uma vez, torturado no tronco, e toda vez que Jó levava chicotadas, pancadas, ele pronunciava: eu não vou mais trabalhar. Cansado de ouvir essa conversa de Jó, seu dono resolveu levá-lo ao mercado para vender Jó e passar para outro dono. E assim foi feito. Conduziu Jó lá ao mercado público onde se vendiam os escravos, mas no caminho Jó ia pronunciando: eu não vou mais trabalhar. E Jó chegou lá no mercado, foi jogado junto com outros escravos, e a tarde foi chegando, o sol esquentando, sede, fome, e toda vez que alguém se aproximava de Jó e olhava para ele com interesse de comprá-lo, ele dizia: eu não vou trabalhar. Ao cair da tarde, chega lá um senhor bem vestido, olhou para Jó e perguntou: qual o seu nome, escravo? Jó levantou o rosto, olhou e disse: meu nome é Jó, mas eu não vou trabalhar. O homem olhou para Jó, como era de costume, verificou a sua arcada dentária, se dirigiu ao dono de Jó e disse: quanto é o escravo? Eu vou comprar. Mas ele diz que não vai trabalhar. Não, mas eu quero assim mesmo. E comprou o Jó e levou o Jó lá no seu carro, na sua carroça, e pelo caminho, amigos, Jó ia pronunciando: eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar. Ao chegar na nova fazenda, Jó foi convidado, Jó tomou um banho, trocou de roupa, e à noite lá estava aquela mesa farta de comida. Jó nunca viu aquilo na vida. Pela primeira vez, Jó foi convidado a sentar em uma mesa para fazer uma boa refeição. E quando Jó sentou à mesa, ele olhou: comida gostosa, Jó? Mas eu não vou trabalhar. E assim ficou. Após o jantar, Jó foi conduzido a um grande aposento, um quarto bonito, cama macia, bem forrada, e Jó, quando foi dormir, ele disse ao seu patrão: eu não vou trabalhar. O dia amanheceu, Jó foi convidado mais uma vez para a sala, e lá estava a mesa posta, café da manhã. Jó sentou, fez a refeição, e o dono disse: está satisfeito? Estou satisfeito, mas não vou trabalhar. Então saíram os dois a conhecer a nova fazenda, coisa linda, esplêndida, bonita. Isso aqui é bonito, Jó? Tudo bonito, mas eu não vou trabalhar. Não vou trabalhar. De repente pararam debaixo de uma árvore bem frondosa e os dois sentaram e começaram a conversar. E o homem disse assim: Jó, eu construí isso aqui com muito trabalho. O senhor trabalhou, mas eu não vou trabalhar. Então o homem abriu assim a sua jaqueta, lá o seu jaleco, e puxou uma folha de papel, dobrada assim ao meio, né? Ele pegou aquela folha e abriu, puxou assim do jaleco, abriu na frente de Jó e disse: Jó, está aqui, você não vai mais trabalhar. Jó olhou assustado: o que o senhor está falando? Jó, aqui está a sua carta de alforria. A partir de hoje você não vai mais trabalhar para ninguém. Cumpre-se aqui o que você vem falando constantemente. Jó, você não precisa mais trabalhar. Você agora é um homem livre. Você pode sair, você pode ir, pode andar. A sua carta está na sua mão. Você agora é um homem livre, não precisa mais trabalhar. Jó parece não estaria acreditando no que ouvia. Então a história, a narrativa do professor Bessa, ele encerrou dizendo que Jó se ajoelhou aos pés do patrão e disse: por amor àquilo que o Senhor fez por mim, por isso eu vou sim trabalhar o resto da minha vida para o Senhor. Vou trabalhar por amor, agora eu quero trabalhar. E Jó foi, trouxe a família, e a narrativa encerrou dizendo que Jó viveu lá na fazenda trabalhando o resto da vida dele. O professor Bessa, ele fez uma ilustração, e ele estava conduzindo mais para o lado religioso, dizendo que Cristo morreu e pagou o preço por toda a humanidade. Mas não vamos entrar nesse detalhe. O que eu quero mencionar é que, semelhante à história de Jó, essa narrativa de Jó, aqui na nossa pátria,
existiram também muitos jóis que foram escravizados, que foram perseguidos, que foram impedidos de fazer o trabalho digno, que sofreram perseguição. Existiram muitos que se juntaram a universitários contra um governo autoritário. E por conta disso veio aquela grande perseguição, principalmente focando, como vamos ver daqui a pouco, em 1964 para frente, a chamada ditadura no Brasil. Alguns desses jóis foram impedidos de falar, foram impedidos de estudar, foram impedidos de mostrar ao mundo uma outra cara, e aí foram perseguidos, alguns presos, torturados, alguns sobreviveram, outros desapareceram, porém, alguns ainda sobreviveram, e semelhante a Jói, que recebeu uma carta de alforria, a história diz, se eu não estiver enganado, no dia 28 ou 29 de agosto de 1979, eles receberam também uma carta em forma de anistia, assinada pelo presidente João Batista Figueiredo, que ajudou aqueles que massacraram e ajudou também aos que foram massacrados. E quando as portas das prisões se abriram para alguns jóis que estavam detidos, presos, eles começaram uma vida nova. Um deles, que hoje eu conheço, se tornou um autodidata. Ele começou a estudar, ele começou a trabalhar. Segundo a história dele, diz que ele sempre foi apaixonado por matérias humanas, estudou muito sobre isso. Ele morou aqui no estado de Alagoas. Em Alagoas trabalhou como vendedor, se eu não me salvo engano, ele trabalhou como vendedor em uma empresa, como representante. Ele trabalhou na usina, na barragem de Sobradinho, lá na Bahia. Ele trabalhou também em uma mineradora, Caraíbas Metais, também na Bahia. Depois ele foi convidado a vir aqui para Palmares para ser assessor político. Foi assessor político, foi o diretor-geral da Câmara de Vereadores aqui em Palmares. Depois ele ingressou também como empresário, abriu aqui um bom restaurante, conhecido como Besta Fubana, foi à Rádio Cultura dar uma palestra, dar uma entrevista sobre isso, porque alguém estava invertendo a situação, o significado da coisa, e depois esse homem se tornou um escritor. Está aqui. Seu primeiro livro escrito está aqui em minhas mãos, Movimentos Despedaçados. Ele agora está encabeçando o seu segundo livro. Quem é ele? O nosso protagonista desta noite. Venha para cá, professor Amaury Caminhas. É ele que está hoje aqui conosco. O microfone é todo seu. Obrigado. Boa noite a todos, camaradas, companheiros. Xavier, eu não sou professor. Fico grato pelas suas palavras, pela história que você contou, para chegar à minha pessoa. Bom, o título da minha palestra, Eu sou um sobrevivente do DOI-CODE. Mas antes eu tinha escrito assim, eu sou um sobrevivente do inferno. Não é inferno que se fala da Bíblia, mas o inferno chamado DOI-CODE. Vamos falar um pouco desse inferno que eu conheci e sobrevivi. O inferno que me refiro tem nome, DOI-CODE. DOI significa Destacamento de Operações de Informações. CODE, Centro de Operações de Defesa Interna.
foi um órgão subordinado ao Exército. De órgão de inteligência da ditadura brasileira. Durante esta ditadura se instalou no Brasil com o golpe militar de 64. Foi criado pelo então comandante do primeiro exército, general Ciseno Ramos Sarmento, para combater os militantes da resistência na luta para a volta do sistema democrático de direito que supostamente ameaçaria a segurança nacional. Sua atuação era pautada na doutrina de segurança nacional, formulada num contexto da Guerra Fria estadunidense e aprofundada no Brasil pela Escola Superior de Guerra. Os DOI-CODES eram centros de torturas e assassinatos de militantes da resistência. Não era diferente da prática dos nazistas, através da sua polícia política Gestapo. O DOI-CODES, a partir da Operação Bandeirantes, OBAN, criada em 2 de julho de 1969, em São Paulo, com o objetivo de coordenar e integrar as ações dos órgãos de repressão a militantes ou organizações de esquerda, que representasse ameaça à manutenção da segurança da ditadura. Em setembro de 1970, foram criados 2 órgãos diretamente ligados ao Exército, cujas funções abrangiam a análise de informações, coordenação e diversos órgãos militares. E o planejamento estratégico, esse que era o problema, de combate aos grupos de esquerda. Embora fossem 2 órgãos distintos, eram frequentemente associados à sigla DOI-CODE. A criação do DOI-CODE representou a institucionalização da OBAN, embora não tivesse sido baseada em lei ou um decreto, mas em diretrizes secretas formuladas pelo Conselho de Segurança Nacional e aprovada pelo ditador Emílio Garrastazu Médici, o mais cruel dos ditadores. Apesar disso, o DOI-CODE possuía mais prestígio e poder que os outros órgãos de segurança, sendo que foram criados vários DOI-CODES em todos os estados da federação. Hierarquicamente, os DOIs eram subordinados aos CODES. Os DOIs eram comandados por majores de infantaria do Exército e, além de militares das 3 Forças Armadas, reuniam integrantes das polícias militares estaduais e das polícias civis. Em São Paulo, as suas instalações eram localizadas na rua Tutóia, no bairro do Paraíso, onde atualmente o 36º Distrito Policial, o comando de São Paulo, foi dado ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, que todos nós conhecemos. Naquela época ele tinha apenas 38 anos
que até ali tinha tido uma carreira banal, até ser transferido para Brasília, em dezembro de 74, passaram pelo DOI de Ustra, 2.000 presos. O cara não era brincadeira, não. Ele ainda disse que era inocente. Morreu de doença, mal. Foi nas dependências do DOI-CODE, no 2º Exército de São Paulo, que ocorreu a morte, em 1975, do jornalista Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura. Olha, na época, apesar da tese ter pouca credibilidade perante a sociedade, as autoridades militares procuraram, com o auxílio de uma fotografia mal montada e de um laudo assinado pelo ex-médico legista Shibata, classificar o episódio como suicídio. E a fotografia apareceu, o cara com as pernas assim, né? Porque se fosse um enforcamento, um suicídio, ele estava pendurado, mas não estava pendurado. E aí foi que foi descoberta a questão do assassinato. Na véspera, Vladimir Herzog, atendendo a uma convocação do 2º Exército para prestar esclarecimentos, dirigiu-se por seus próprios meios ao local onde iria a ser posteriormente torturado e assassinado. É bom lembrar que o arcebispo, o cardeal Evaristo Arne, fez um pronunciamento importante, que está nesse 2º livro que eu estou escrevendo, né? Dentro daquele conceito humanista que ele tinha, tanto de Herzog, que era judeu, filho de judeu, e Fiel Filho, um operário, também assassinado. Menos de um ano depois, em circunstâncias semelhantes, morre por suicídio, entre aspas, atestado pelo mesmo Shibata, nas dependências do DOI-CODE paulista, o operário Manuel Fiel Filho. Em Recife, então a 3ª maior metrópole do país, o DOI-CODE estava localizado ao lado do antigo quartel do 4º Exército. No local, assim como ocorreu nos departamentos de operações e informações em São Paulo e no Rio de Janeiro, foram presos, torturados e muitas vezes assassinados os militantes da resistência contra o regime militar no Brasil. Isso eu estou falando já de Recife. Ditadura mata. Ditadura nunca mais. Viva a democracia popular. Eu quero fazer uma breve análise do que veio a ser esse golpe. Tudo começou lá nos idos 1950, com Getúlio Vargas, que sobre muita pressão das elites, tanto militares como empresariados, das indústrias e rurais, o governo de Getúlio começou a fazer alguns investimentos estatais para que o país avançasse independente, soberano. Mas havia uma ala muito conservadora que discordava e começaram com as pressões e pediram a sua renúncia, o que o presidente se recusa e diz que só sairia do catete morto. E realmente aconteceu, ele deu um tiro no peito, fulminante,
De 54 a 64, são 10 anos. Ele conseguiu atrasar o golpe, porque o golpe já ia existir já em 54. A parte importante é Getúlio. Mas Getúlio também foi um ditador, foi um fascista de primeira linha, quando criou o Estado Novo. Mas depois, em 50, houve eleição e ele ganhou e já veio com outra mentalidade. Juntou-se mais com o pessoal à esquerda, principalmente o PCB, que era o mais atuante naquela época, e só existia ele mesmo, Partido Comunista Brasileiro. Bom, continuando. Após uma reunião com seus ministros, todos falaram e pediram que ele renunciasse, menos Tancredo Neves, ministro da Justiça até então. Permaneceu calado e o próprio presidente. Quando terminou a reunião, Getúlio agradeceu a todos, entregou a sua caneta, em que havia escrito seu testamento, sem que ninguém soubesse, pois ela já estava pronta. Por sinal, bem escrita o testamento. Getúlio era bom. Despediu-se de todos e, com os passos lentos, ele era baixinho, gordinho, subiu ao primeiro andar. Ali se instalou em seu quarto e fechou com chave. Passados alguns minutos, houve-se o estampido, o tiro no peito. Getúlio Vargas suicida-se com um tiro certeiro no lado esquerdo do peito. Ele tinha um filho que era médico, chamou o filho uma vez, disse: me diga uma coisa, onde fica realmente o coração? Aí o filho mostrou mais ou menos como era a posição do coração ficava. Aí ele já estava com o pensamento do suicídio. Bom, continuando. Getúlio Vargas suicida-se com um tiro certeiro no lado esquerdo do peito, atingindo o seu coração, tendo morte rápida, no ano de 1954. Mas um fato é necessário ser aqui destacado. Atrasou o golpe por 10 anos, só vindo a acontecer em 1964. Agora iremos entrar na história do golpe militar em 1º de abril de 1964. Por que 1º de abril? Quando o general Mourão Filho partiu de Juiz de Fora, Minas Gerais, com a sua tropa para o Rio de Janeiro, era 31 de março de 1964, ficando conhecido o dia do golpe. Mas, na realidade, o golpe foi dado em 1º de abril e na calada da noite, no Congresso Nacional, presidida pelo senador Aldo de Moura Andrade. Covardemente mentiu quando disse que o Brasil estava acéfalo, isto é, o presidente não se encontrava no Brasil. Portanto, ali, o golpe foi instalado. Quando, na verdade, João Goulart estava em solo brasileiro, na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Agora vem a minha parte. O meu tormento, não é? E quando eu digo, eu sou um sobrevivente do inferno, esse inferno significa o DOI-CODE. Já disse isso, mas pediram para eu mudar e eu mudei para DOI-CODE. Muito bem. Gostaria, se me permitirem falar um pouco da minha trajetória de militante da resistência contra a ditadura civil-militar.
para que se implantasse uma nova ordem democrática e de direito. Passado o primeiro ano do golpe, em 1965, mudamos para o Recife, eu e meus pais e meus irmãos, no sentido de almejarmos algum curso superior. Dos 7 irmãos, fui o segundo a entrar em uma faculdade. E a que escolhi e passei foi na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, localizado no Parque 13 de Maio, aquele prédio bem majestoso. Concluí o científico e prestei vestibular de Direito, passando de primeira, o que deixara a minha família feliz. Mas o caminho foi outro. Abandonei o curso de Direito e fui me juntar com outros companheiros na luta contra a ditadura. Todos nós muito jovens, no máximo 25 anos. Eu tinha apenas 21. Enfrentamos diversas frentes de lutas. Nesses enfrentamentos, muitos companheiros, sob tortura, morreram e outros conseguiram sobreviver. Esse que vos fala está aqui, vivíssimo, contando a minha história. Fui preso no dia 10 de maio de 1973, às 22 horas, no bairro da Várzea, por 2 agentes, torturadores. Um se chamava Miranda e o outro se chamava Chumbinho. E fui levado para o DOI-CODE, já falei, localizado no 4º Exército. Ali no DOI-CODE, a coisa pegou. O DOI-CODE foi um órgão, já falei, já repeti, não vou repetir novamente, onde torturava, assassinava e desaparecia com os cadáveres. Eu e tantos outros sobrevivemos às torturas. Passei 15 dias nesse inferno, sendo torturado dia sim, dia não. Até que um dia, uma advogada de presos políticos, chamada Messia Albuquerque, conseguiu me tirar do inferno para outro local, chamado o Purgatório, que era o DOPS. Resultado, no Purgatório fiquei recolhido mais de 6 meses, sendo solto próximo ao final de 1973. Passado pouco tempo, fui preso novamente. Este, sem tortura, já no final do governo do ditador Ernesto Geisel. Motivo: a grande vitória de Marco Freire para senador em 1974, que fazia oposição à ditadura e, por vingança de Geisel, mandou prender muitos de nós, porque fazíamos campanha para Marco Freire. Camaradas, termino por aqui. Eu não quis entrar em detalhes da tortura, porque foram vários tipos de tortura. Afogamento, eu passei. Os pés em cima de 2 latas de óleo de comida e tal, uma gema aqui, outra aqui, os braços abertos, de cueca, ir para lá e para cá. Quando eu caía, era chute, era soco, era queimadura de cigarro, era furada de ponta de peixeira, me levantava, me colocava no meio dessas latas de óleo e as algemas de lado. Aí um disse: se você cair novamente, daqui você vai morrer.
Mas eu queria falar uma coisa que foi interessante, que um certo tempo, depois de 12 dias, eles me levaram para uma sala para que eu identificasse companheiros. Olha, até aquele momento, eu não tinha falado nada. Eu quase dava um riso. Por quê? Porque eram companheiros que já estavam presos. Já estavam tudo na ilha de Itamaracá. Aí eles vieram e perguntaram: esse aqui? Conheço. Esse aqui? Conheço. Fui dizendo tudo. Aí chegou em 3 companheiros que eram meus amigos, assim, de fé. A história mais triste que eu vi, que eu fiquei vários meses depressivo. Almir Custódio de Lima, Ranúzia e Ramires. Aí eles perguntaram se eu conhecia. Conheço, mas até aquele momento, a gente não sabia que tinha acontecido a tragédia que aconteceu com esses 3 companheiros. Eles foram presos no Rio de Janeiro, porque Recife já não tinha mais espaço. Eles foram para o Rio de Janeiro, foram presos no Rio de Janeiro, assassinados, jogados dentro do Fusca, jogaram gasolina e tocaram fogo. Carbonizaram os cadáveres. Isso já em liberdade, já estava no outro processo. Quando eu soube dessa história, porque a gente era tão amigos que saía para tomar chopp, né? Ali na Avenida Guará, da pracinha. Isso naquela época do movimento estudantil ainda era efervescente, ia para as ruas fazer manifestações. A gente ainda vivia uma certa liberdade, que o AI-5, quando veio em 68, aí veio para torar. E aí quando foi pegando todo mundo. Mas antes, iam preso, passava 2 dias, soltava. Né? Então esses 3 companheiros, Ramires, Ranúzia e o nosso amigo, que a gente tinha um apelido que nós dávamos, esse Ceguinho. Olha para mim que eu estou olhando para você. Aí saía nós 3 para conversar assim, coisa de cinema, teatro, literatura, política. Se estava no bar daquele, tomava um chopp, bem gelado. Isso já... Eu ainda estava na faculdade. Ranúzia fazia enfermagem. Almir era estudante da área técnica, estudava na Escola Técnica Federal, ali onde é ali? No Derby, onde tem o quartel da Polícia Militar. Então, companheiros, essa é a minha história. Minha família, eu quero contar só uma passagem, para terminar de ver agora, terminar mesmo. Quando eu geralmente saltava no ônibus uma parada antes, por questão de segurança, mas eu estava numa situação tão difícil, passando fome, estava na clandestinidade, e andava armado, 38. E eu digo, eu tenho que ir lá em casa. Eu vou arriscar. Acontece que já tinham dado meu nome e meu endereço. Eu não vou citar o nome dessa pessoa aqui, viu? Mas era uma pessoa que morava aqui em Palmares, meu amigo de infância. Eu estava trabalhando, procurando trazer ele para a luta, e formei uma base aqui em Palmares. Eu vinha a cada 15 dias. Depois eu fui substituído por outro companheiro.
Só que esse cara ainda não entrou na base que eu tinha formado aqui. Me encontrei com ele na Conde da Boa Vista. Ele tinha sido preso. 2 dias, passou 2 dias. Ele levou os cascudos e passou para o outro lado. Aí chamava de cachorro, o infiltrado. Quando eu estava no DOPS, o delegado Acioli mandou me chamar, que era da cela, para eu fazer uma cariação com dito cujo. Isso é a coisa pior. Aí, ele lá numa cadeira e outra, junto com a minha advogada, Messi Albuquerque, ele não levantou a cabeça. Ficou de cabeça baixa, pá, 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 pá. Ele não estava mentindo, não. Estava falando a verdade. Ele estava falando a verdade. Aí eu levantei, chamei ele de filho da puta, mentiroso, canalha. Aí o Acioli, que era o secretário de Segurança Pública, calma aí, seu merda, comigo. Aí a advogada me puxou pelo braço, senta aí, cara, fácil. Me sentei, se você quer voltar para aquele lugar que você veio, qual era o lugar? Dói-Code. Mas passou, não voltei. O cara que me traiu passou de cabeça baixa. Ele não me encarou de frente. Né? Bom, isso é uma passagem que eu resolvi contar. Agora eu não vou citar o nome dele. Já morreu. O inferno tome conta dele. Porque você traiu um amigo, bicho, de infância. Se ele tivesse sofrido tortura, tudo bem. Não é fácil você submeter um processo desse. Não tem bom não, cara. A gente abre algumas coisas. Tem que abrir, senão se fode. Morre. Os que não escaparam, que não abriram, todos morreram. E é verdade. Você tem, né? Eu tive a maior sorte do mundo. Quando eles mostraram as fotos dos caras que eu vi, eu digo, coisa boa. Lógico que eu não fui sorrindo, né? Não digo sorriso assim. Inclusive eu estava com capô. Eu era tatuado com capô. Né? Aí levantaram aqui, ficaram atrás de mim. Aí, esse, conheço. Aí foi contando, aí eu fui dizer que conhecia. Todos estavam presos na ilha de Itamaracá. Já tinham sido processados e teve gente que estava com perpétua. Teve outro que estava com perpétua, outra perpétua. 2 perpétuas. É uma coisa absurda. Né? Bom, era isso. E camaradas, termino por aqui, se é que fiz entender, mas tem que dizer o seguinte: ditadura nunca mais. E lute por uma democracia radical e popular. Peço desculpa que foi uma coisa longa, tinha que sair por escrito, não dá para sair só da minha cabeça. Eu tive que escrever, né? Para sair uma coisa mais decente, para não fugir de alguma coisa. Tem coisa que eu não coloquei aqui, que eu devia falar agora. Uma das coisas piores que eu senti, que eu estava preso, torturado, foi um choro de um bebê. Meu filho mais velho hoje tem 51. Quando eu fui preso, ele estava com 3 meses. Eu só vim conhecer de fato depois que eu saí da cadeia. Aí botaram o som
de um bebê chorando. Aí o capô aqui, assim, no... Aí ele, sabe de que é esse choro? Comunista safado. A conversa era assim. Eu digo, não sei. É seu filho. Eles sabiam que eu tinha um filho 3 vezes. Aquilo me machucou de uma forma que eu comecei não a chorar, aí comecei a botar lágrimas. Tive um ódio daqueles caras. Se eu pudesse matar, eu matava aquele cara que fez essa pergunta. Porque quando eu dei uma palestra em Joaquim Nabuco, teve uma aluna que perguntou a mim, o senhor já matou alguém? Eu disse, não, mas tive vontade. É esse cara, pô. Filha da puta, cara. E aí é isso, terminei. Muito obrigado pela atenção. Vamos à luta. A luta continua. Geralmente, na nossa escola, quando alguém faz uma palestra, nós abrimos a oportunidade para algumas perguntas. Se alguns dos nobres convidados tiverem alguma pergunta a fazer, esse é o momento oportuno. Dentro do tema que foi aqui abordado. A palestra aqui nesse recinto, muito proveitosa, muito embora já tivesse conhecimento da sua história muito belíssima, de resistência, lá na cidade de Joaquim Nabuco, onde eu leciono, mas achei por bem estar presente hoje aqui, novamente, para lhe ouvir de novo, e dizer que nunca é tarde para resistir. Sempre é muito importante a gente estar recebendo essa injeção de ânimo para resistir diante das injustiças. Mas o senhor me falou aí, no seu relato, algo que eu me recordo com muita tristeza, porque a morte do grande jornalista Vladimir Herzog, por ironia do destino, se deu no dia 25 de outubro de 1975, data do meu aniversário, infelizmente. Eu não sou de 75, mas completo ano em outubro, 25 de outubro. Eu queria que a Mauri passasse para nós, fazendo um gancho com o que ele falou sobre Vargas, que foi considerado pai dos pobres e trouxe muitas coisas boas para a população brasileira no seu governo, como as leis trabalhistas, mas teve essa face também, esse outro lado de ditador. E eu gostaria que a Mauri falasse um pouco para nós sobre a questão de Vargas ter enviado Olga Benário para a Alemanha nazista nesse período, não é? E ele relatasse para nós esse feito de Vargas, foi responsabilidade dele. Bom, vamos lá. Na época de Vargas, o Estado Novo, foi preso Prestes e a companheira Olga Benário. Olga era alemã, judia, e ela veio acompanhando Prestes como segurança. Terminou se tornando um amor, veio e tal, e aí tiveram uma filha chamada Anita, está viva ainda, historiadora, boa escritora. Bom, existia também um senhor chamado, era Felito Miller, que era o chefão, era como se fosse o Fleury, né, da nossa geração. E Felito Miller foi pegando
uma por uma das mulheres, também de homens que não eram brasileiros, e mandar para o destino do seu país. Então Olga, além de ser comunista, era judia. Aí foi para lá, para a Alemanha. Prestes só veio saber dessa história muitos anos depois. Prestes ficou 10 anos preso, incomunicável. 10. Os outros presos, inclusive na época, professor Brivaldo Leão de Almeida, daqui de Palmares, né? Foi preso, mas fica lá, junto com outros companheiros. Mas Prestes não, ficou isolado. 10 anos. Ele só veio saber dessa história depois que saiu da cadeia. Então, Olga foi levada para a Alemanha e lá foi para um campo de concentração. Sim, Friedrich Miller, esse agente, tinha assim tanto a influência, conversou com Vargas e pediu o ok. Ia sair, naquela época chamava vapor. Ia sair o navio, e nesse navio só ia presos políticos, com destino à Europa, e cada um para cada lugar. Mas a grande maioria ia para a Alemanha mesmo. E ele falou para Vargas sobre a companheira dele, Olga Meirelles. Por que essa vingança? Porque Filito Miller, na coluna Prestes, ele foi da coluna Prestes, mas cometeu roubos e foi expulso pelo capitão Prestes, a coluna Prestes. Prestes era um jovem ainda, muito jovem, mas era uma cabeça assim, esplendorosa. Ele tinha, a tática dele era guerra de movimento. Por que guerra de movimento? Isso influenciou até a China, Mao Tse-tung. Quando leu a história de Prestes da coluna, em 1922, 27, aplicou o mesmo método. Guerra de movimento. Em 49, fez a Revolução Chinesa. Nós não tivemos essa sorte. Prestes não era nem comunista, era um nacionalista naquela época. Ele só veio aderir ao Partido Comunista já uns anos depois, através do secretário-geral que tinha aqui no Brasil, Astrogildo Pereira, que visitou ele na Bolívia, ofereceu alguns livros a ele, ele começou a ler e tal. E Prestes era muito inteligente. Ele não perdeu uma batalha, uma sequer. Então, a questão de Filito Miller foi vingança. Porque ela estava grávida. Pô. Ela estava grávida de Anitta. Aí Getúlio passou a caneta e mandou ela. Todas. Amaury, mestre Amaury, uma pessoa de grandes histórias vividas, né? Nessa época triste do Brasil, que foi a época da ditadura, em que nós éramos estudantes, crianças, fui aluno do professor Brivaldo, né? E aprendi muito com aquele professor. E eu queria aqui, Amaury, fazer uma reflexão, mas ao mesmo tempo uma pergunta. Na queda da Alemanha, né, em 1945, já estava consolidada a paz, praticamente, e os Estados Unidos jogou
uma bomba de plutônio em Hiroshima e uma bomba de nêutrino em Nagasaki para selar a paz, né? A contradição, né? Já estava tudo certo, infelizmente, para o orgulho americano, jogaram aquelas bombas terríveis lá no Japão. E tudo por causa das ideologias. E a ideologia nazista foi uma ideologia do inferno, como diz a história. Já ouvi muitos relatos de pessoas que saíram, sobreviveram dos campos de extermínio, de Dachau, Treblinka, né? Daqueles campos de extermínio. Eu estudei muitos depoimentos, né? E o seu relato me parece que acompanha uma pitada desse sistema nazista que eles queriam introduzir no Brasil. Porém, uma coisa assim que o Carl Jung dizia, o inconsciente coletivo, né? Aquilo que se repetiu na história, a tendência, se não tivermos uma boa inteligência, a mesma história ela tende a se repetir. E nós passamos agora no caso bem recente no Brasil, na história do Brasil, um fato muito perigoso, que a tendência foi repetir os mesmos sistemas ideológicos nazistas dentro do Brasil, que foi a eleição do Bolsonaro, que tinha essa ideia nazista, neonazista, né, que queria ser implantado dentro do Brasil, repetindo uma história que não deu certo, que foi a destruição do mundo, foi 80 milhões de pessoas que o nazismo destruiu, fora aquelas pessoas que não foi contada na história, né, que ficaram a mercê, que ficaram sem um registro dessa história. Bem recentemente, nós tivemos essa característica de um sistema nazista querer voltar ao Brasil. Como é que o senhor, que passou essa tortura, que viu, que vivenciou toda essa questão, como é que você vê essa questão dessa volta do neonazismo no Brasil? Pois não, Flávio. Olha, não é só no Brasil não, velho. É no mundo. Pois não. Eu vou falar um pouco assim, um teólogo alemão chamado Dietrich, que ele escreveu sobre a imbecilidade. Quer dizer, a coisa é coletiva. Um cara feito Bolsonaro teve muitos adeptos imbecilizados, né? Você vê que Lula ganhou a eleição para ele com a diferença de 2 milhões de votos só. Olha que Lula tem uma história. O cara veio de lá de baixo, veio subindo. Esse Bolsonaro, um fascista declarado, né? E acontece que ele ainda tem, diminuiu um pouco, mas tinha muitos votos. Porque a coletividade sofre a influência de um imbecil, né? Passa para aquele pessoal e aquele pessoal também se torna, né? É um jogo. Hitler, nos discursos dele, ele jogava para a massa. E a massa engolia aquilo, pô. Era um popstar, né? E outros que têm o discurso mais efetivo, mais contundente, como Lula, né? Não atinge mais como atingia antes.
E aí eu penso assim, que essa questão do Bolsonaro não é ele só, não. É do mundo todo, está começando a crescer. Na França, tem pessoas que, de extrema direita, fascistas. Na Alemanha, os neonazistas estão subindo. Na Polônia, na Hungria. E os Estados Unidos, com relação a... jogou aquelas duas bombas atômicas, em Hiroshima e Nagasaki, ele foi o responsável por várias ditaduras aqui da América Latina. É o Império Estadunidense. Ele acompanhava, tinha gente que acompanhava as torturas. Depois, a LN, formada por Carlos Marighella, pegou esse cara e eliminou. Esse cara ia lá, porra, comandar as torturas, ensinar como torturava. Os militares aqui aprenderam com os fascistas lá dos Estados Unidos, a extrema-direita dos Estados Unidos. E isso, olha, com alguns governos mais ou menos democráticos. Então, o que eu posso dizer é isso. Eu acho que não havendo mais perguntas, eu tenho só uma rápida curiosidade para encerrar. O Amaury falou aqui que ele teve um capuz na cabeça, ouvindo a voz de uma criança, como se fosse o filho dele, e isso tornou-se uma tortura psicológica, praticamente. Né? Então, para encerrar aqui, a minha pergunta era o seguinte: que outros tipos de torturas eles usavam, além da psicológica? Você chegou a ser torturado fisicamente? Sim. Olha, entre a tortura física, tem vários padrões. Tem o dragão, tem chamada a cadeira do dragão, choque elétrico, né, o pau de arara. Esses são os mais violentos. Eu não passei por esse processo. O meu caso, como eu era do movimento estudativo, é bom lembrar. Agora, quando eu caí na clandestinidade, eu tinha que andar armado. Eu não sabia nem atirar. Eu tirou a carreira. Mas tinha, andar com aquela bexiga dentro. Né? E minha tortura foi bastante, do ponto de vista... Afogamento, por exemplo. Eles tinham um tonel assim. Enfiaram minha cabeça ali dentro. Né? Levantava. Abre o jogo, filha da puta. Outra tortura. Quando eles me pegaram, botaram o capuz, me algemaram para trás. Eu estava na metade da rua, da minha rua, da rua dos meus pais. Eu dei um grito. Eu estou sendo preso porque eu sou um homem que luta pela liberdade contra essa ditadura. Aí acende uma luz numa casa. E ela me viu. Eu sendo preso. Aí ela correu para a casa de minha mãe, meus pais, e relatou. Seu filho foi preso agora. Por questão política. Quer dizer, a minha tortura física foi essa que eu já tinha falado, né? Mas a pior é a psicológica. Veja bem. Porque na física, você chega ao ponto que você adormece. Né? Já não sente nem dor. Quando eles me prenderam, que jogaram dentro do veraneio, me deitaram no assoalho e botaram os pés por cima com capuz e falta de ar. Aí pegava a pistola, cara no meu ouvido. Vai abrir o jogo?
E o calado ficava. Se não falar, eu vou atirar do seu ouvido. Que coisa pior. Tá! Sem bala. Me levaram a um determinado local, rodaram comigo em vários lugares, antes de eu chegar no Dói-Code. Me levaram, botaram em cima de uma ponte, eles por trás, levantaram o capô, disse, o que é que tem aí embaixo? Aí eu, pedra. Pedra, muito bem. É pedra mesmo, não tem rio não passando aqui. Vai cantar a bola, que se não cantar, aqui mesmo você vai morrer. Nós empurramos você, pronto, acabou. Aí foi quando eu disse. O que é que vocês querem saber? Parou aí. Aí levaram lá para o Dói-Code, né? E aí veio as perguntas, aí você vai ter que... É o tal negócio. Faz tantos anos isso, que eu fui um dos últimos a ser preso. Então, veja bem, vocês têm que ter um jogo de cintura. Porque Marighella escreveu um livreto de como a gente tinha que se comportar diante do torturador. Né? Ele era de outra frente. Eu era do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, fundado por Apolônio de Carvalho, né? Foi um racha que houve com o Partido Comunista Brasileiro. Então, a gente decorava algumas coisas desse livreto e andava com ele no bolso. Era um risco danado, rapaz. Mas tinha que andar. Né? E eu peguei muita coisa ali. Você dá uma mentira aqui, conta um pouquinho de verdade aqui, e assim você vai driblando. A própria Dilma Rousseff, ela fez isso. Ela ficou caladinha, não. Ela teve que abrir algumas coisas. Agora, contanto que não prejudique quem está na luta, está lá fora. Né? Eu falei para aquelas figuras que estavam fotografadas ali, né? Eu conheço todo mundo. E conhecia mesmo. Né? Então é isso. A gente tem que... Olha, é difícil. Você não queira imaginar. É difícil. Esse choro desse bebê me deixou de uma forma assim, entendeu? Estraçalhado. Eu não chorava alto, mas eu acreditando daquilo. Depois que eu saí dali, que fui para o DOPS, eu perguntei à doutora Messi. Doutora Messi, essa questão do bebê, o choro do bebê, essa Mauri, é mentira. Não é seu filho, não, pô. Não. Pode confiar em mim. E tem uma pessoa que testemunha aqui, Henrique, conheceu ela muito bem, e também foi preso na minha época, na mesma época. E aí ela disse, não, aquilo foi gravado, não se preocupe. Aí... Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos satisfeitos. Thank you.